Fala galerinha do terceiro ano do sétimo moderno. Mais uma aula de genética com o professor Wesley Farias. Hoje vamos revisar as variações do modelo mendeliano. Então, libera essa energia positiva e sobe o som. Então, nessa aula, nós vamos revisar alguns conceitos da aula passada. Na aula passada, nós vimos que existem variações para o modelo de Mendel, ou seja, aquela ideia de que existe o alelo dominante e recessivo, ela se expande, né? Nós vamos ver que em alguns casos, nem sempre vai haver o alelo dominante, né? E o recessivo sendo, no caso, oculto pelo dominante, né? Vai existir casos em que não vai ter dominância. E aí a interação ela vai acontecer de uma forma diferente. Então, que casos são esses? Dominância incompleta, codominância, alelos letais, alelos múltiplos. E eu vou colocar aqui mais um caso que não foi abordado na aula passada: penetrância e expressividade gênicas. Dominância incompleta ou herança intermediária. Observe, nesse caso os indivíduos que são heterozigóticos eles vão apresentar um fenótipo intermediário entre os dois homozigóticos, que são os pais. Então o nosso exemplo aqui das flores, né? Flores de uma espécie de plantas. Acontece o seguinte: existe a flor vermelha, representada pelo alelo F índice V, FV, e a flor branca representada pelo alelo F índice B. Então, FV, FV, flor vermelha. FB, FB, flor branca. E aí, na junção desses dois alelos, surge o heterozigoto, né? Ou surgem os filhos, que são cor-de-rosa. Ou seja, não houve dominância aqui, certo? Nem saiu o fenótipo vermelho e nem o branco nesses descendentes aqui da primeira geração, da geração F1. Ao fazer o cruzamento desses indivíduos aqui da geração F1, né, que foram todos flor cor-de-rosa, surge aí a geração F2. Então, vai surgir indivíduos cor vermelha, cor de rosa, indivíduos brancos. Outro caso aqui é codominância, né? Outro caso que não vai haver ausência, que vai haver ausência de dominância, em que o indivíduo heterozigoto ele vai expressar os dois fenótipos paternos simultaneamente. Então não tem aquela história de fenótipo intermediário entre os pais, não, né? Nesse caso aqui, o que vai acontecer é os dois fenótipos paternos vão se expressar ao mesmo tempo nos filhos, né? Ou seja, nos heterozigóticos. Observem aqui, nesse exemplo dos bois da raça Shorton, a mãe, que tem a pelagem branca, né, e o pai, que tem a pelagem avermelhada, tiveram um filho ou vários filhos que saíram malhados, ou seja, com a pelagem avermelhada, porém com manchas brancas. Então, os dois fenótipos paternos se expressaram ao mesmo tempo. Outro conceito é de alelos letais. São aqueles que vão causar a morte precoce de seus portadores. Ou seja, os portadores desses alelos, eles não se desenvolvem, né? E aí, isso ocorre devido a mutações, né, que aparecem nesses alelos. E aí nós dizemos que, devido ao comportamento desses alelos, eles podem ser alelos letais dominante ou alelo letal recessivo. O que seria um alelo letal dominante? É aquele que basta apenas
uma versão do alelo mutante para que cause a morte do seu indivíduo. O que seria alelo letal recessivo? É quando são necessários as duas versões do alelo mutante para que aí sim cause a morte do seu portador. Um exemplo na espécie humana que ocorre é a acondroplasia. A acondroplasia também é chamada de nanismo. Então, observe que o alelo que vai causar aqui, no caso, a acondroplasia, é o Dzão. O alelo com a sua versão normal seria o Dzinho. Então, indivíduos que são Dzinho, eles são normais. Indivíduos que têm pelo menos um alelo com a versão alterada, eles são acondroplásicos, certo? Ou seja, tem acondroplasia, nascem com nanismo, que é o caso do nosso exemplo aqui, certo? Indivíduos que têm os dois alelos Dzão, ou seja, as duas versões do alelo Dzão, que é o alelo mutante, eles não se desenvolvem, causa morte neles, né? Eles não nascem. E aí o que é que nós podemos entender disso? Nós podemos entender que esse alelo Dzão, ele se comporta como alelo letal recessivo. Opa, como assim, professor? Dzão não é dominante? Dzinho não é recessivo? Vamos abandonar um pouquinho essa ideia e entender que aqui não vai ser o alelo ser representado pela letra maiúscula ou minúscula. Vai depender de se esse alelo vem em dose dupla, ele se comporta como recessivo. Não importa se a letra é maiúscula ou minúscula. Então o Dzão aqui é letra maiúscula. Porém, para causar a morte, ele precisa vir os dois alelos Dzão. Então ele se comporta como alelo letal recessivo, certo? O comportamento dele é esse. E são necessários dois alelos, né, para que isso aconteça. A outra condição é de alelos múltiplos. Ela vai ocorrer quando a herança é determinada, né, de uma característica, ela vai ser condicionada por mais, né, o gene ele vai envolver mais de duas formas alélicas. Então, o exemplo, a pelagem de coelhos, e o outro exemplo seria o sistema BO. O sistema BO a gente vai abordar mais adiante. O nosso exemplo aqui vai ser pelagem de coelhos, né? Existem 4 tipos diferentes de alelos. Então aquela ideia de o Azão e o Azinho, aqui no caso vai existir 4 tipos diferentes, né? 4 formas. Quais são essas formas? Observem aqui. Nós temos o Czão, que vai condicionar a cor, né? Fenótipo selvagem, ser essa cor mais avermelhada, né? Nós temos o alelo Czinho, CHzinho, que é o alelo do fenótipo chinchila, que seria o coelhinho cinza, né? Chinchila, é ótimo, né? E aí nós temos aqui o alelo Czinho, Hzinho, que condiciona o fenótipo Himalaia. E o alelo Czinho, Azinho, que condiciona o fenótipo albino. E aí eles vão se agrupando de acordo com os cruzamentos, né? Sabendo que pela ordem de dominância aqui, o alelo Czão, ele é dominante sobre todos os outros 3. Certo? E aí o que acontece? Se tem 2 Czão, o fenótipo é selvagem. Se tem um Czão e um Czinho, CHzinho, que é o do chinchila, ele nasce selvagem, porque ele é o dominante sobre todos os outros, né? E assim vai excessivamente. O do chinchila,
que vai dominar o do Himalaia e vai dominar o do albino, ele, nesse caso, quando vem os dois alelos do chinchila, homozigoto. Agora, quando vem a condição heterozigótica, ou seja, vem um alelo do chinchila e vem outro alelo diferente, que pode ser o do Himalaia, ele vai apresentar o fenótipo chinchila por causa, né, da ordem de dominância aqui, tá? E assim vai sucessivamente, entendendo que o albino só vai se manifestar quando aparecer os dois, né? Os dois alelos do albino. Qualquer outro alelo que apareça junto com o do albino vai manifestar outro fenótipo que não o do albino, né? Albino mesmo só com os dois alelos dele, né? Czinho, Azinho, Czinho, Azinho. Ok? Então, tá aqui, né? Coelho selvagem, pelagem meio que avermelhada, chinchila é cinza, né? O Himalaia é branco com as pontinhas escuras, né? Extremidades escuras, e o albino todo branquinho. Vamos passar aqui para um exemplo prático. Um cruzamento de um coelho chinchila heterozigoto. Como é que é um coelho chinchila heterozigoto? Ele tem um alelo Czinho, CHzinho, e ele é heterozigoto para o quê? Para albino. Então o outro alelo dele, Czinho ou Czinho, Azinho. Aqui no caso eu não coloquei o Azinho, só o Czinho mesmo. Com uma coelha, né? Cruzou com uma coelha que é selvagem, então ela tem o alelo Czão, mas heterozigota para Himalaia. Então o outro alelo é o Czinho, Hzinho, que é o alelo do Himalaia. E nós colocamos esses alelos aqui, o joguinho da velha, quadrado de Punnett, né? E aí vamos ver o que é que vai acontecer aqui com essa descendência, né? Qual vai ser a descendência esperada aqui? Então, alelo Czinho, CHzinho, né? Com o alelo Czão. Como é que vai ficar? Vai ficar Czão, Czinho, CHzinho, né? O alelo Czão, que é o do dominante aqui, né? O do selvagem, ele vem primeiro, certo? Czinho, CHzinho com Czinho, Hzinho. Então, como é que fica? Czinho, CHzinho, Czinho, Hzinho. Ou seja, o alelo do chinchila, que é o Czinho, CHzinho, ele vem primeiro, seguindo aquela ordem de dominância que a gente viu, né? Depois vem o alelo Czinho, Hzinho, que é o do Himalaia. Agora aqui embaixo, Czinho com Czão. Fácil, né? Czão, Czinho, pela ordem de dominância, o alelo do selvagem primeiro. Czinho com Czinho, Hzinho, eu coloco Czinho, Hzinho, que é o alelo do Himalaia primeiro, e depois coloco o alelo Czinho depois, seguindo aquela ordem de dominância. Qual a nossa descendência esperada aqui? Então, colocando em números, nós temos pelagem de coelho selvagem, nós temos aí 2/4, né? Ou 50%, né? 1/4 vai ter a pelagem chinchila, ou 25%, e 1/4 terá a pelagem Himalaia, ou 25%, né? Também. O último conceito aqui de penetrância e expressividade gênicas. Então, em certos casos, a porcentagem dos portadores de um dado genótipo não vão apresentar o fenótipo correspondente. Então, nem tudo que vai estar escrito lá no genótipo vai se apresentar como fenótipo, né? Vai haver uma variação nesse fenótipo. Então, o exemplo disso seria o que ocorre no feijão carioca. O feijão carioca é esse aqui, né? Todos vocês devem conhecer. É um feijão todo cheio de manchas, né? Manchas mais escuras, manchas mais claras, né? E nesse feijão ele tem, né? Tá lá escrito no genótipo dele que é para que ele apresente como fenótipo essa característica.
né? São as manchas. Porém, ocorre que aproximadamente 5% dos grãos dele vão apresentar, no caso, um fenótipo diferente. Ou seja, vão se apresentar não como o fenótipo que deveriam ter, mas vão apresentar uma variação. Eles vão ser pigmentados, né? Totalmente pigmentados. Como você vê aqui, ao invés de ter as manchas, eles vão ser todo pintadinho, todo cheio de pigmento. E aí eles vão se parecer um outro feijão conhecido, que é o feijão mulatinho, né? Por causa disso, o feijão mulatinho ele é todo pigmentado. Então, essa variação fenotípica do feijão carioca faz com que ele pareça, não é que seja o mesmo feijão mulatinho, mas que alguns grãos dele se pareçam com o do feijão mulatinho. Observe aqui o detalhe. Esse grão do feijão mulatinho se parece com esses aqui do feijão carioca. São dois feijões diferentes, porém a expressividade, né, que vai ser variável do fenótipo do feijão carioca o faz parecer com o feijão mulatinho. Isso é bem interessante, né? Outra ideia é de penetrância, né? Penetrância a gente vai atribuir uma porcentagem, né, para entender quantos por cento de uma população vai ter um fenótipo que é associado ao alelo que ela tem, né? Então, nesse caso, o indivíduo ou ele vai ter ou não tem, né, a característica. Ou ele tem ou ele não tem a característica. Eu quero saber quantos por cento, né, tiveram um fenótipo associado ao alelo que ele possui. Então, se todos os indivíduos possuírem o fenótipo esperado, né, 100%, nós dizemos que a penetrância ela é completa. Do contrário, se tiver uma parte desses indivíduos que não apresentarem o fenótipo correspondente com o alelo que tem, né, então nós dizemos que a penetrância foi incompleta. Nós acabamos de ver no exemplo do feijão carioca, né? Qual seria o caso dele, né? O caso dele é a penetrância incompleta. Por quê? 95%, né, da população teve o fenótipo associado ao alelo, ou seja, surgiu com as manchas. Mas 5% não teve essa mesma aparência, né? Já teve a aparência dos grãos toda pigmentada. Então 5% já foi diferente. Então qual seria a penetrância aqui no caso do feijão carioca? 95%, né? O outro exemplo que eu trago para vocês aqui de penetrância incompleta é a polidactilia, né? Observe aqui o exemplo, né? Então a polidactilia ela é aquele dedo extra, né, que vai estar próximo ao quinto dedo da mão ou do pé, e ela é condicionada por um alelo dominante com a penetrância incompleta, certo? Na África foi feito um estudo em que esse estudo apontou que 64,5%, né, da população, no caso, apresenta a polidactilia, né, e 35,1% não apresenta, né? Então lá, no caso, é penetrância incompleta. Por quê? Porque os 64% que receberam esse alelo, 64,5%, né, que receberam esse alelo, manifestaram a polidactilia, mas 35,1% não manifestaram, ou seja, a penetrância ela é incompleta, né? Para fechar, a expressividade gênica, né? Ou seja, com o modo em que um gene se expressa, né? Então, como é que o alelo vai se expressar, né, lá
o alelo do gene, se vai se expressar em um fenótipo. Como é que isso vai acontecer, né? Isso vai medir a intensidade desse fenótipo e vai nos mostrar que a expressividade gênica pode ser variável. Então, o exemplo aqui, né? A pelagem dos mamíferos, né? Na pelagem dos mamíferos aqui, eu trouxe aqui o exemplo, né, dos cães, em que você vai entender que aquele que tem, no caso, a pelagem, né, para ter manchas, pelagem manchada, essa expressividade ela vai ser variável. Por quê? Porque a mancha ela vai seguir um padrão e a quantidade diferente em cada um dos indivíduos. Então observe que nem todos os que tiverem, né, esse alelo, né, das manchas, eles vão apresentar as manchas na mesma posição ou a mesma quantidade de manchas. Isso vai mudando, né? Então só você observar aqui esse desenho aqui ao lado, você vê. Todos vão expressar as manchas, porém a quantidade de manchas e a posição delas é variável. Ok? Então, pessoal, muito obrigado. Espero ter ajudado vocês e até a próxima aula.